Vamos assistir uma videoaula de citação e intimação dentro do conteúdo de noções de processo civil para o concurso do TJMG? Vem comigo! Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao meu canal. Já deixa um like aqui se você gosta dos meus conteúdos, faça sua inscrição, porque eu sou a professora Camila Miranda, sou advogada, sou professora. E neste canal você encontra videoaulas, dicas de direito, dicas para o seu desenvolvimento pessoal. E para o concurso do TJ, nós temos uma playlist especial. Então, se você chegou até aqui porque você vai tentar o concurso do TJ Minas de 2022 ou outro concurso do TJ que cobra esses conteúdos, já vai lá na playlist conferir. E se você está precisando de uma aula de processo civil, está querendo revisar esse conteúdo para sua graduação, para outro propósito, fica aqui comigo, porque essa videoaula é rápida, direta, objetiva, bem ao ponto. Você vai sair daqui sabendo tudo sobre citação e intimação. Citação e intimação são duas formas de se comunicar ao réu do andamento do processo. Então, a gente sabe, que um processo ele começa com a petição inicial, e ele se encerra com a sentença do juiz, mas ao longo do processo é necessário que o réu e também que o autor, falei o réu, mas o autor também, sejam comunicados de tudo que está acontecendo ao longo do processo. E a citação e a intimação são formas de se comunicar às partes do que está acontecendo no processo. Aí, especificamente a citação é o meio pelo qual o réu ele é comunicado de que existe uma ação contra ele. O réu ele é chamado para, caso ele queira, para ele integrar essa relação processual. Então, vamos supor que você aí que está me assistindo, você moça, teve um relacionamento amoroso com um homem, teve um filho, e este homem se esquivou da obrigação de reconhecer a criança e de pagar os alimentos. Você vai, representando o seu filho, ingressa com uma investigação de paternidade com pedido de alimentos contra este rapaz. Então ele está lá na casa dele, assistindo televisão com a nova companheira dele, e aí o que acontece? O oficial de justiça vai até a casa dele entregar o mandado de citação, proceder à citação dele, ou seja, ele vai ser informado de que existe essa ação judicial contra ele e ele vai ser convidado para integrar o processo e se defender caso ele queira. Somente após o réu ser citado é que ele pode se defender do que é imputado. Então aí esse rapaz ou ele vai reconhecer, participar de uma audiência de conciliação com você, reconhecer a paternidade da criança, se dispor a pagar alimentos, ou ele não vai querer, vai negar, dizer que você se relacionava com outros homens, vai pedir aí, vai esperar a realização da prova pericial, que é o exame de DNA, não sei o que vai acontecer. Mas a citação é o meio pelo qual ele é chamado para integrar essa relação processual. E aí, tem dois tipos de citação. A citação real, é possível você ter certeza absoluta que o réu tomou conhecimento da ação. E a citação ficta, a citação ficta, você presume que o réu tomou conhecimento da ação. Tem muita gente que não gosta desse termo réu em âmbito do processo civil, falar em autor e réu, porque acaba gerando alguma animosidade, seria o requerente, que é o autor, e o requerido, que é o réu, mas aqui eu vou usar a palavra réu simplesmente para você entender de quem que eu estou falando, A gente tem o autor, que é o polo ativo da demanda, que é quem está processando, e o réu, que é o polo passivo, que é quem está sendo processado. Então, a citação avisa para aquela pessoa que ela está sendo processada. E aí, pelo novo Código de Processo Civil, a gente tem 5 tipos diferentes de citação. A citação pode ser feita pelo correio, chega uma cartinha com a R lá na casa da pessoa, informando a ela da existência do processo, por oficial de justiça, que é quando um serventuário do Tribunal de Justiça vai até o endereço do réu, cumprir com esse papel aí de mensageiro, de informar ele que tem um processo contra ele. Pode ser que muitos de vocês que estão me assistindo aqui queiram concorrer a essa vaga de oficial de justiça. A citação pode ser feita pelo escrivão, diretamente na secretaria onde o processo corre. Pode ser feita também por edital, que é quando a citação do réu ela é publicada, na imprensa oficial, é publicada por meio de edital, e também pode ser feita por meio eletrônico. Então são essas 5 formas de citação
pelo novo Código de Processo Civil. Aí nós temos do código, vou falar para vocês os artigos mais importantes sobre isso, eu vou fazer um resumo deles aqui. Você vai fazer a leitura do 238 até, sobre citação, do 238 até o artigo 259 do novo Código de Processo Civil. Vou colocar o link, já deveria ter colocado em aulas anteriores, né, mas vou colocar o link aqui do novo CPC, do site do Planalto. Então você vai fazer a leitura do artigo 238 que eu falei, até o 259, isso, salvo engano, a respeito de citação. Para a nossa videoaula ficar objetiva, eu vou falar o mais importante, a ideia principal, né, dos principais artigos, mas não deixe de fazer essa leitura completa. Então, olha só, o 238 diz, né, que a citação é o ato pelo qual são convocados o réu, o executado é como chama o réu em uma ação de execução, ou interessado para ele integrar a relação processual. Gente, para um processo ter validade, é indispensável que o réu seja regularmente citado, ok? A não ser que o juiz indefira a petição inicial, né, ou entenda que o seu pedido é improcedente logo de cara, mas para o processo correr, o réu ele precisa de ser citado. Se o réu não for citado, mas comparecer espontaneamente, ele ficou sabendo umas duas vezes isso aconteceu, né? Em processos meus, com marco do interior é fogo, né? Vocês já viram, aconteceu duas vezes em juizado. O réu ficou sabendo por um vizinho, por não sei quem, que estava sendo processado, que a pessoa tinha entrado com a ação contra ele, e aí ele não foi citado, mas ele procurou saber, descobriu de hora e compareceu, né, na audiência de conciliação, que é a primeira audiência que é marcada aí em um processo, geralmente, a primeira audiência de conciliação de mediação. Serve? Serve. Então, o 239, parágrafo 1º, fala que o comparecimento espontâneo do réu ou do executado, né, supre a falta ou a nulidade da citação. E a partir deste comparecimento, né, começa o prazo para o réu apresentar a contestação ou embargos à execução. Então, é só a partir da citação que o réu vai ter que apresentar a contestação, né, que é a versão do réu para os acontecimentos do processo. A defesa do réu no processo civil, ela chama contestação, ok? Aí nós temos o 240 e 241, vocês vão fazer a leitura. O 242 traz um outro ponto importante para nós. Ó. A citação, ela será pessoal, mas ela pode ser feita na pessoa do representante legal ou do procurador do réu, do executado ou do interessado. Ou seja, via de regra, a gente vai lá citar, né, o oficial de justiça vai citar, a citação vai ser enviada para a pessoa do réu. Então, no caso, por exemplo, desse homem, né, que teve esse relacionamento fictício aqui com essa mulher e teve um filho com ela, no nosso exemplo, que ela vai ingressar representando o filho dela, né, com essa ação de investigação de paternidade com alimentos, quem que tem que ser citado é este homem que teve um relacionamento com ela, né? Via de regra não é a mãe dele, não é o irmão dele, não é um outro filho que ele tenha que vai ser citado. Então a citação é sempre sobre a pessoa do réu. Claro que tem algumas exceções, né? No caso do réu ter um representante legal ou dele ter um procurador, mas via de regra a citação é pessoal, ok? É uma informação importante para vocês. O artigo 243 fala, né, que a citação pode ser feita via de regra em qualquer lugar em que se encontre o réu, o executado ou interessado. E aí tem um parágrafo único, né, que fala que o militar em serviço ele é citado na unidade em que ele estiver servindo. Então, o que isso significa? O oficial de justiça foi lá na casa do pai, vamos colocar um nome no pai dessa criança aí, do nosso exemplo. Ele é o João. O oficial de justiça foi lá na casa do João citar ele, né, por conta dessa investigação de paternidade que a moça está movendo em nome de seu filho, né, o filho da moça que está movendo, ela é representante legal, contra o João. Aí a mãe do João falou assim para o oficial de justiça, ó, ele não está aqui em casa não, mas ele está ali, deve estar voltando da padaria, ele acabou de comprar pão. O oficial de justiça pode ir até onde ele se encontra e fazer a citação? Pode. Porque o código diz que a citação pode ser feita em qualquer lugar em que se encontre o réu. Mas não é qualquer lugar de forma absoluta, não, que o 244 traz algumas exceções para nós, né? Não vai ser feita a citação, salvo para evitar o perecimento do direito de quem estiver participando de ato de culto religioso. Então vamos supor que o oficial de justiça chegou lá na casa do João, a mãe do João falou assim, ó, o João tá ali na igreja, fica ali na esquina. O oficial de justiça vai citar o João na igreja? Claro que não.
né? Porque o código proíbe, seria desrespeitoso com o ato religioso. O 244 fala que não vai ser feita a citação também em situações de luto. Olha só, não é feita a citação de cônjuge, de companheiro ou de qualquer parente do morto no dia do falecimento e nos 7 dias seguintes, né? Então, se o João ele tiver perdido, por exemplo, a mãe, né? Se ele tiver perdido algum parente próximo, né, que se enquadra aqui nessa situação, ele não pode ser citado no dia do luto, né, e nos 7 dias seguintes. Também não pode ser feita a citação de noivos nos 3 primeiros dias seguintes ao casamento. Então vamos supor que esse moço aí, né, já tinha uma outra namorada, né, o João, ele casou, não pode ser feita a citação dele, né, nos 3 primeiros dias seguintes ao do casamento dele. E vamos supor que o João esteja nas últimas, né? Deus livre o João aí, mas ele está nas últimas, está acamado, em estado grave, está, sei lá, em câncer, em estado terminal, também não pode ser feita a citação dele. O 245 fala que não pode ser feita a citação quando o citando for mentalmente incapaz ou está impossibilitado de recebê-la. Isso já aconteceu num processo meu. Eles não me avisaram, né? Um dos réus, eram 3 pessoas no polo passivo, era incapaz do ponto de vista portador de um transtorno mental grave e a parte não me avisou. E o oficial de justiça, quando foi fazer a citação, né, constatou e informou, ele não cumpriu o mandado de citação, né, informou isso nos autos. Aí o oficial de justiça tem que descrever, né, o parágrafo 1º do 245 fala, foi o que aconteceu no meu processo, e aí o juiz ele determina um médico, né, para fazer uma perícia, dentre outras coisas que podem acontecer neste caso. Leia o 245, aqui é uma videoaula revisional, estou falando o principal. O 246 fala sobre as 5 formas que a citação pode ser feita, né, pelo correio, por oficial de justiça, pelo escrivão ou chefe de secretaria. Se o citando comparecer lá, eu ouvi dizer que tem um processo contra mim, deixa eu dar uma olhada aqui no processo. Isso acontecia mais na época do processo físico. Já saía dali citado, né, por edital ou por meio eletrônico, né, na forma da lei. Tem situações, né, em que a citação não pode ser feita pelo correio. Então, 247 fala, né, ações de Estado tem que ser feita por oficial de justiça, quando o citando for incapaz, for pessoa de direito público, residir em um local que não tem entrega de correspondência, em algumas comarcas pequenininhas no Brasil isso acontece. Quando o autor entender que não quer a citação pelo correio e pedir para o juiz para ser de outra forma, em alguns processos meus eu sempre peço, né, para o juiz para a citação ser feita por oficial de justiça, então vai depender do caso, do caso concreto, ok? A citação vai ser feita por oficial de justiça nas hipóteses que o código deixa, está no 249. E aí, ó, o 250 fala as informações que tem que ter esse mandado. O que é um mandado de citação, gente? É um documento que o oficial de justiça vai levar lá na casa do João, que é o nosso réu, para citar ele. Então tem que ter o nome do autor, né, e do réu, do citando, com os seus respectivos domicílios e residência, a finalidade da citação, tudo que consta na petição inicial, o prazo que ele tem para apresentar a contestação, né, aplicação de sanção, o que acontece com ele se ele não responder aquela citação? Tem que estar lá no mandado de citação. Se for o caso, né, quase sempre é o caso, a indicação de que o citando, né, que aqui é o nosso réu, é o João, tem que comparecer em uma audiência de conciliação ou de mediação, indicando o dia e hora dessa audiência, a cópia da petição inicial ou do despacho do juiz e a assinatura do escrivão, né, ou do chefe de secretaria, e que está subscrevendo, né, aquele mandado de citação por ordem do juiz. Então, o mandado de citação que o oficial de justiça entrega tem tudo isso. A citação por edital. A citação por edital é quando as informações referentes àquele processo, digamos assim, o chamamento do citando, do réu, para integrar a relação processual é feita publicando o nome dele, né, na imprensa oficial. Então, a citação por edital ela é feita quando for o citando tiver em um local desconhecido ou incerto. Então, a mulher quer divorciar do marido, mas o marido sumiu no mundo, ela não sabe onde que ele está. Segundo, quando for ignorado, incerto ou mesmo inacessível
o local em que se encontrar o citando, em casos expressos em lei. Perdão, na primeira é quando for desconhecido ou incerto citando. Eu preciso citar, eu preciso chamar alguém para integrar relação processual, mas eu não conheço ele, não sei onde que ele mora. É o inciso primeiro do 256. Segunda é quando eu não conheço ele, mas não sei onde ele está. E terceiro, né, outras situações que a lei determina ao longo do código, pode ser feita a citação por edital. Lembrando que o 258 é importante, a parte que requerer a citação por edital, alegando que é o caso de citação por edital, mas ele sabe que não é. Por exemplo, a mulher finge que não sabe onde que o marido está, mas ela sabe. Ela pode incorrer em multa, né, de até 5 vezes o salário mínimo em benefício do réu. Aqui nós temos as situações em que são publicados, né, essa citação por edital, ação de uso capião, a recuperação ou substituição de título ao portador, em qualquer ação que seja necessário você integrar um interessado que esteja em local incerto, né, ou desconhecido. Então, citação, meio pelo qual o réu é convidado para integrar a relação processual. 5 tipos de citação, né? Pelo correio é enviada uma cartinha para o réu. Por oficial de justiça, o servidor vai lá na casa do réu achar ele para citar. Pelo escrivão ou chefe de secretaria, o réu comparece lá no fórum, né, pede para ver o processo, indaga se tem um processo contra ele é informado de que tem e já sai dali citado. Por edital, então as informações referentes a esse chamamento do réu são publicadas na imprensa oficial, né, e presume-se de que ele tomou conhecimento, né, sai ali em um jornal em que passa-se a impressão de que aquilo chegou até o réu, ele foi comunicado de alguma forma, avisaram a ele, e também a citação pode ser feita por meio eletrônico nas situações que o código determina. Agora, nós vamos falar sobre as intimações. Então, temos a citação e a intimação. Pessoal, enquanto a citação ela é um chamado para o réu, para ele integrar a relação processual, para ele fazer parte do processo, a intimação ela é um chamamento que pode ser feito tanto para o réu quanto para o autor também, e ela diz respeito a movimentações no processo, a tomar ciência, a praticar ato, tem a ver com o andamento do processo. Leituras do artigo 269 até 275 do Código. Vou colocar o link aqui. Resumindo, a intimação comunica às partes ou alguém os atos e termos do processo para caso eles queiram se manifestar, eles se manifestem. A citação ela é sempre no início do processo. A intimação ela pode ocorrer a qualquer tempo do processo, no início, no meio ou no fim. Então, primeiro ocorre a citação e depois a intimação. Então, 269 fala que a intimação é o ato pelo qual se dá ciência a alguém, né, dos termos e atos do processo. Então, marcou uma audiência, as partes têm que ser intimadas do dia e hora dessa audiência. As intimações elas são feitas preferencialmente por meio eletrônico, né, na forma da lei, está no artigo 270. Quando não forem realizadas por meio eletrônico, né, as intimações elas podem ser feitas pela publicação dos atos no órgão oficial, na imprensa oficial. Depois leiam, né, o 271, o 272. Aí olha só que interessante, o 273. A gente sabe que ainda tem comarcas no Brasil que as partes não têm necessariamente acesso à internet, né? Enfim, o 273 fala que se for inviável a intimação por meio eletrônico e não houver na localidade publicação, né, em órgão oficial, na imprensa oficial, incumbirá ao escrivão ou ao chefe de secretaria, né, intimar todos os atos do processo os advogados das partes. Então a intimação pode ser feita para o advogado das partes que acompanham o processo. Essa citação feita para o advogado pode ser feita pessoalmente, então o advogado compareceu lá no fórum, ele já sai dali intimado do ato a ser praticado naquele processo no qual ele atua como advogado, ou pode ser feita também por carta registrada, né? Então envia-se uma carta registrada para o escritório do advogado com aviso de recebimento quando o advogado for domiciliado fora, né, da sede do juízo, ok?
O 274 fala quem que é intimado, né, ao longo do processo. Olha só, não dispõe na lei de outro modo, as intimações são feitas às partes, aos seus representantes legais, aos advogados e aos demais sujeitos do processo pelo correio, né, ou, se elas estiverem presentes no cartório, diretamente, né, pelo escrivão ou chefe de secretaria. Claro que a intimação pode ser feita também por oficial de justiça, quando não conseguir ser feita por meio eletrônico, que é a regra, ou pelo correio. E aí, assim como a citação, né, a intimação também tem uma certidão, que é um documento que comprova, né, que essa intimação foi feita. Então ela tem que ter a indicação, né, do local, descrição da pessoa intimada, né, quando possível o documento de identidade, a declaração de entrega da contrafé. Contrafé é uma cópia daquele documento da intimação, ocorre também na citação. Né? No ato da citação, o réu ele recebe uma contrafé, que é uma cópia da petição inicial que foi feita pelo autor, e a pessoa que é citada, que é intimada, né, ela tem que zarar a nota de ciência, ou seja, ela tem que confirmar que ela recebeu, né, a citação, ou aqui nesse caso que a gente está vendo, é a intimação. Também pode ser feita por edital, né? Ou por hora certa, mas só isso são casos excepcionais. Gostou? Curtiu? Comenta, compartilha. Continua me acompanhando aqui que tem muita videoaula ainda que a gente vai publicar para o TJ. Um grande abraço e até mais.